Seu rosto estava iluminado, com impressionante solenidade. Em ansiosa expectativa, o povo aguardava que ele falasse. Olhando primeiramente para o altar destruído de Jeová e depois para a multidão, Elias exclamou de maneira clara, em voz como de trombeta: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se Baal, segui-o. Seja bem-vindo a mais um estudo da lição da escola sabatina. Que Deus possa te abençoar. Eu quero lhe fazer um pedido. Não esqueça de deixar o seu like e de compartilhar com outros que gostam da palavra de Deus. Peço nesse momento que você possa se apropriar da sua lição e venha estudar comigo o tema da lição de número 6, que é: o altar é restaurado. Eu quero convidá-lo neste momento a abrir a palavra do Senhor no texto de 1 Reis, capítulo 18. 1 Reis, capítulo 18. Eu quero ler com vocês os versículos de número 16 ao 39. 1 Reis, capítulo 18, dos versículos 16 ao 39. Eu estarei lendo na nova versão internacional. Na nova versão internacional. A Bíblia diz o seguinte: Então, Obadias dirigiu-se a Acabe, passou-lhe a informação, e Acabe foi ao encontro de Elias. Quando viu Elias, disse-lhe: É você mesmo, perturbador de Israel? Não tenho perturbado Israel, Elias respondeu. Mas você e a família do seu pai têm. Vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram os Balaíns. Agora, convoque todo o povo de Israel para encontrar-se comigo no Monte Carmelo. E traga os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Aserá, que comem à mesa de Jezabel. Acabe convocou então todo Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Elias dirigiu-se ao povo e disse: Até quando vocês vão oscilar para um lado e para o outro? Se o Senhor é Deus, siga-no. Mas, se Baal é Deus, siga-no. O povo, porém, nada respondeu. Disse então Elias: Eu sou o único que restou dos profetas do Senhor, mas Baal tem 450 profetas. Tragam 2 novilhos, escolham eles um, cortem-no em pedaços e o ponham sobre a lenha, mas não acendam fogo. Eu prepararei o outro novilho e o colocarei sobre a lenha, e também não acenderei fogo nela. Então vocês invocarão o nome do seu Deus, e eu invocarei o nome do Senhor, o Deus que responder por meio do fogo. Esse é Deus. Então todo o povo disse: O que você disse é bom. Elias disse aos profetas de Baal: Escolham um dos novilhos e preparem-no primeiro, visto que vocês são tantos. Clamem pelo nome do seu Deus, mas não acendam fogo. Então pegaram o novilho que lhes foi dado e o prepararam. E clamaram pelo nome de Baal desde a manhã até o meio-dia. Ó Baal, responde-nos, gritavam. E dançavam em volta do altar que haviam feito, mas não houve nenhuma resposta. Ninguém respondeu. Ao meio-dia, Elias começou a zombar deles. Gritem mais alto, dizia, já que ele é um Deus, quem sabe está meditando
ou ocupado ou viajando, talvez esteja dormindo e precise ser despertado. Então passaram a gritar ainda mais alto e a ferir-se com espadas e lanças, de acordo com o costume deles, até sangrarem. Passou o meio-dia, e eles continuaram profetizando em transe até a hora do sacrifício da tarde. Mas não houve resposta alguma. Ninguém respondeu, ninguém deu atenção. Então Elias disse a todo o povo: aproximem-se de mim. O povo aproximou-se, e Elias reparou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Depois apanhou 12 pedras, uma para cada tribo dos descendentes de Jacó, a quem a palavra do Senhor tinha sido dirigida, dizendo-lhe: seu nome será Israel. Com as pedras construiu um altar, em honra ao nome do Senhor, e cavou ao redor do altar uma valeta, na qual poderiam ser semeadas 2 medidas de semente. Depois arrumou a lenha, cortou o novilho em pedaços e o pôs sobre a lenha. Então lhes disse: encham de água 4 jarras grandes e derramem-na sobre o holocausto e sobre a lenha. Façam-no novamente, disse, e eles o fizeram de novo. Façam-no pela 3ª vez, ordenou, e eles o fizeram pela 3ª vez. A água escorria do altar, chegando a encher a valeta. À hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente do altar e orou: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que tu és Deus em Israel, e que sou o teu servo, e que fiz todas estas coisas por ordem tua. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus, e que fazes o coração deles voltar para ti. Então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão. E também secou totalmente a água na valeta. Quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram: o Senhor é Deus! O Senhor é Deus! Então, este texto nos relata o conflito entre o profeta de Deus e os profetas de Satanás. Por que Elias obteve sucesso no Monte Carmelo? É porque, para se obter sucesso no âmbito espiritual, precisamos restaurar, reconstruir o altar de adoração. Porque Elias obteve sucesso contra os 850 profetas de Satanás, que eram 450 profetas de Baal e 400 profetas de Aserá. Por quê? Porque Elias reconstruiu o altar. E é interessante que Ellen White, falando acerca do profeta Elias, no livro Profetas e Reis, página 68, ela vai dizer o seguinte: quem era Elias? Elias era um homem de fé e oração, cujo destemido ministério estava destinado a deter rápida disseminação da apostasia em Israel. Ou seja, Deus chamou o profeta Elias em um momento mais crítico do povo de Israel. Mas Deus chamou Elias porque ele tinha 2 características. Ele era um homem de fé e oração. Elias vinha de uma cidade não muito conhecida. Ele era um tesbita da cidade de Tesbir. Não era uma cidade muito conhecida. Elias não era um homem conhecido. Elias não fazia parte da escola dos profetas. Mas Elias
ele era um homem de fé e oração. Nós vivemos em um mundo que está mergulhado na apostasia. E Deus só vai nos levantar se nós tivermos essas duas características. Sermos homens e mulheres de fé. E o que é ter fé? Ter fé nada mais é do que ser dependente de Deus. Não é à toa que quando você vai para Apocalipse capítulo 14, versículo 12, lá nos aponta duas características do povo de Deus, sendo elas, primeiro, guardam os mandamentos de Deus, segundo, tem a fé de Jesus. E qual era a fé de Jesus? Era uma fé totalmente dependente do Pai. Jesus, ele era 100% dependente do Pai. Não basta apenas sermos homens ou mulheres de fé. Não basta sermos jovens de fé. Precisamos ter uma vida de oração. Jamais desenvolveremos a nossa fé se nós não estivermos diante da presença de Deus. A oração é fundamental, porque é por meio da oração que iremos criar laços. É por meio da oração que nós iremos ter uma intimidade tão profunda para com Deus que passaremos a sermos dependentes dele. E tudo isso culminou no ato de Elias ali no Monte Carmelo. Elias, quando depois daquela cena terrível demonstrada pelos profetas de Baal, a Bíblia diz que Elias convoca o povo e ele restaura o altar. E isso me chamou a atenção. Por quê? Porque o altar estava destruído. E como a lição diz, o altar destruído representava a fé, como a fé de Israel. A fé de Israel estava totalmente destruída. A seca que a nação estava experimentando nada mais era do que uma representação da seca espiritual. E o que Elias fez? Restaurou o altar. Jamais poderemos restaurar o altar na igreja ou na nossa sociedade se não restaurarmos o nosso altar no secreto. E quando Elias restaura o altar, ele está chamando uma geração de volta à adoração diária. Para ele chamar aquela geração apostatada de volta à adoração diária, é porque ele era um adorador no secreto. Jamais poderemos chamar a atenção do povo para adoração. Jamais poderemos chamar outros jovens de volta à adoração se não formos adoradores no secreto. A pergunta é: o que levou Israel a chegar no ponto de apostasia espiritual? Por um único motivo. Porque Israel misturou o santo com o profano, o sagrado com aquilo que Deus odiava. O primeiro exemplo dessa mistura está em Êxodo capítulo 32, versículo 5, que a Bíblia diz que Arão, ele construiu um bezerro de ouro, mas ao lado do bezerro de ouro, ele construiu o altar de adoração ao Deus verdadeiro, ou seja, mistura entre o sagrado com o profano. Mais para frente, você vai ver Jeroboão, rei de Israel, aquele que ficou responsável por administrar as 10 tribos do norte. A Bíblia diz que ele não proibiu a adoração no templo de Jerusalém, mas ele construiu
2 bezerros de ouro para o povo adorar. Um estava em Dan e o outro em Beceba. Ou seja, Jeroboão misturou o santo com o profano. E isto ocasionou um afastamento por completo no tempo de Elias. Ou seja, quando o povo de Deus, quando nós jovens misturarmos o santo com o profano, o resultado é um abandono por completo das coisas de Deus. É a apostasia espiritual. É um afastamento da presença de Deus. Ellen White, no livro Profetas e Reis, página 89, ela diz: o povo sobre o monte, falando ali do confronto, ali no Carmelo, aonde Elias, por meio da sua oração e por meio da resposta de Deus, Elias prova que o Deus de Israel era o único Deus verdadeiro, o Deus que está acima dos deuses. O povo sobre o monte prostrou-se em reverência perante o Deus invisível. Não se atreviam a olhar para o céu que enviava o fogo. Temiam que eles próprios fossem consumidos. E convictos de seu dever em reconhecer o Deus de Elias como o Deus de seus pais, a quem deviam obediência, gritaram unânimes: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Com impressionante clareza, o grito ressoou sobre o monte e ecoou pela planície. Por fim, Israel despertou, abriu os olhos e reconheceu seus erros. O povo viu então o quanto havia desonrado a Deus. O caráter do culto a Baal, em contraste com a sensata adoração requerida pelo Deus verdadeiro, estava plenamente revelado. O povo reconheceu a justiça e misericórdia do Senhor em haver retido o orvalho e a chuva até que eles tivessem sido levados a confessar seu nome. Agora estavam prontos a admitir que o Deus de Elias está acima de qualquer ídolo. Por que isto aconteceu? Porque houve um homem que não misturou o santo com o profano. Um homem de fé e oração. E por conta dessas características, Elias trouxe o povo de volta ao altar. E hoje, em nossos dias, nós temos este grande desafio. Nós temos esse grande desafio. Vivemos em uma geração aonde crianças entre 8 e 12 anos passam entre 4 e 6 horas por dia usando telas, se apropriando da tecnologia. Vivemos em uma geração onde estudos mostram que a maioria das pessoas gasta em média 2 horas e 27 minutos nas redes sociais todos os dias. É uma geração que não sabem diferenciar entre o santo e o profano, entre aquilo que agrada a Deus e aquilo que agrada o inimigo. Vemos em uma geração que está em profunda apostasia espiritual. Mesmo vivendo nessa geração, nós não somos obrigados a termos os mesmos comportamentos dessa geração. Estamos nesta geração, mas não somos desta geração. Nós precisamos ser, como diz aquele hino do CD Jovem, e que depois foi colocado no novo inário, nós somos a geração esperança. Mas isso só vai acontecer se entendermos aquilo que Ellen White disse no livro Mente, Caráter e Personalidade, página 240. Somos transformados pela contemplação. Essa é uma lei, tanto da natureza intelectual quanto da espiritual. A mente vai se adaptando aos assuntos com os quais se ocupa, vai assimilando aquilo que está acostumada a amar e reverenciar.
Quando você estiver na sua classe, meu querido jovem, enfatize isso. Nós só poderemos chamar a atenção do povo para adoração se formos verdadeiros adoradores no nosso secreto, no nosso quarto. Porque a Bíblia diz: fecha a tua porta e ore ao teu Pai que te vê em secreto. E o Pai que te vê em secreto, Ele te recompensará. Essa geração de ímpios, de apóstatas, de jovens promíscuos, eles só vão se render ao Senhor se nós tirarmos, como jovens cristãos, tirarmos os nossos olhos das coisas do mundo e passarmos a contemplar as coisas espirituais. Ellen White diz o seguinte: essa apostasia fatal havia se apoderado dos israelitas, não de uma só vez, mas pouco a pouco. À medida que, de tempos em tempos, tinham deixado de ouvir as palavras de advertência e reprovação que o Senhor lhes enviava. Um povo incircunciso de ouvidos, um povo incircunciso de coração. E por misturarem, desde o tempo de Arão até o tempo de Jeroboão, misturarem o santo com o profano, o povo se apostatou de vez. O povo de Israel havia sido reprovado por Deus por causa das atitudes que eles praticavam diante do Senhor. O povo de Deus está se aproximando do limiar do mundo eterno. O que pode haver de mais importante para eles do que ser leais ao Deus do céu? Deus nos convida a sermos, como jovens, leais nessa geração que é totalmente desleal, que não sabe o que é a lealdade. E só iremos chamar a atenção de volta ao culto a Jeová se formos leais ao Deus do céu. Vamos orar? Senhor, meu Deus e Pai, perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos. Pai, ajuda-nos a Te buscar no secreto, para que por meio da nossa comunhão possamos chamar, Senhor, a atenção do povo de volta ao altar de adoração. Esteja conosco, Senhor. Esteja com este jovem, dando-lhe entendimento e sabedoria, eu te peço. Em nome de Jesus, eu clamo. Amém e amém. Que Deus te abençoe, meu jovem. Eu te espero no próximo estudo da lição da Escola Sabatina, que vem com o tema geral: adoração de volta ao altar.